Exclusivo, Vitor Roque entra na mira do Tottenham. Danilo, Fabinho, Marcos Leonardo e Pedro Lima. Afinal, quem chega no Verdão? Semana decisiva para a negociação com Nino e segundo o setorista, o Palmeiras já crava o plano B. Palmeiras feminino é campeão em cima do Corinthians e espelha a nova estrutura absurda a nível Europa. Entendo o caso com fotos. E você viu a entregada de paçoca do Aníbal Moreno na Argentina? Fala, família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. Se você está procurando emprego, cadastre o teu currículo no www.cvrec.com.br, é de graça. E se você tem um estabelecimento comercial e precisa contratar, pede ajuda para o pessoal da CVREC, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito honrados em te auxiliar para você focar no que mais interessa, que é o teu negócio. Bora falar de Palmeiras e vamos começar esse vídeo com a energia lá em cima, porque as palestrinas deitaram e rolaram em cima do Corinthians e o Palmeiras venceu a Supercopa. Tá bom, Henrique? Disso você já sabe, né? Já sabe que os destaques da partida foram a goleira Tapia, que além de fechar o gol no tempo regulamentar, ainda pegou pênaltis, e a Bia Zanerato, a nossa imperatriz e segunda maior artilheira da história do Palmeiras. Mas o que talvez você não saiba é que o Palmeiras está trabalhando numa estrutura de 23 milhões de reais para poder conceder uma condição melhor ainda para as garotas do Palmeiras, e isso vai ampliar para o profissional e para a base. O Palmeiras fez história nas políticas de base, né? Melhorando totalmente a estrutura, adaptando um gerente específico, um diretor específico que é o JP, né? E além de tudo isso, ainda conseguiu contratar jogadores de outros clubes, né? A ideia é fazer o mesmo com o feminino, porque o futebol feminino não para de crescer no Brasil e ó, o Palmeiras vai sair na frente daqui a 10 anos. Podem anotar aí, o Palmeiras vai estar na frente de todos os outros clubes, isso é um destaque, tá bom? Tá passando aqui para você a nova estrutura do Palmeiras que está sendo trabalhada para ser construída nos próximos anos. Gol de letra, tá? As meninas treinam em Valinhos, então não é no CT aqui onde fica o masculino, até por questões logísticas, tá bom? Bora falar aqui a respeito da semana decisiva para o Palmeiras fechar com o Nino, mas antes, ó, se você ainda não entrou no grupo, cara, fica à vontade, é só clicar aqui na descrição, vai ter um link e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do Palmeiras que mais cresce atualmente. Bora falar do Nino, vai. Eu tô com a expectativa bastante elevada com relação à contratação de um zagueiro. A Leila Pereira precisa dar um recado para a torcida, né? John Arias eu sei que já é uma parte desse recado, mas o zagueiro é importante na visão da diretoria. Meu posicionamento vocês já sabem, né? Eu acho que o Palmeiras não precisa de um zagueiro agora, dá para utilizar a garotada da base. Para mim eu focaria em trazer mais um jogador de frente, tá? Ou um volante. Estamos falando disso no vídeo de hoje, vai ter SofaScore mostrando o número inclusive, tá bom? Sobre o Nino, a situação é a seguinte, você já sabe, a diretoria do Palmeiras viajou para a Rússia para tentar acertar com o jogador e aparar todas as arestas com o Zenit, tá? Palmeiras nunca consegue negociar atleta com o Zenit, é incrível. Mas isso faz parte de uma forma de negociação que os russos têm. Eles são muito firmes na negociação e eles definem valores pelos jogadores. Uma vez que o valor está definido, não tem muito para onde correr, né? O Palmeiras está tentando contratar um jogador que custa 100 milhões pagando 80 e não vai rolar, né? Essa reunião, ao que tudo indica, segundo a imprensa, né, foi proveitosa e a próxima semana será decisiva para a gente saber se o Palmeiras traz ou não o Nino. Mas, de qualquer forma, segundo o setorista Tomás Lagoa, o Palmeiras já definiu planos B. Tá? Eu digo no plural, porque Alexandro do Lille, Beraldo e agora o Adrielson saiu da jogada. Quem surge é o zagueiro do Grêmio, Wagner Leonardo. Fiquei sabendo disso hoje, tá? Palmeiras propôs ali, né, sondou 30 milhões de reais para contratar o Wagner Leonardo e o Grêmio quer mais. Vou ser sincero com vocês, não conheço o zagueiro, vou estudar os números dele para poder dar uma opinião concreta aqui para vocês. Você que conhece o Wagner Leonardo, deixa aqui nos comentários, é uma boa pro Palmeiras? E mudando de alhos para bugalhos, você viu a entregada de paçoca do Aníbal Moreno na Liga Argentina? Eu confesso que quando eu vi esse vídeo, eu até dei um pouquinho de risada, porque assim, quando o volante pendula, né, ele afunda, ele ancora para ajudar e começar as jogadas, ele pega a bola ali e assim, cara, é básico do futebol, né? Quem jogou sabe.
Você não pode no sistema defensivo cruzar a bola, não pode virar o jogo quando você é o último homem, porque se você errar vai ser fatal. Dito e feito. Ao invés dele começar a jogada com um goleiro, ou então se aproximar do outro zagueiro para poder triangular, ele foi virar o jogo e entregou a paçoca, gol dos caras, e assim, ele tá queimado já no River, ele mal chegou e tá queimado. Essa situação do Aníbal me chama muito a atenção, né? É bem estranho tudo isso. No Palmeiras ele fez boas partidas, mas, cara, lá na Argentina ele tá há pouquíssimo tempo e a galera já tá com o pé atrás com relação ao jogador. Diz nos comentários aí, você gostava do Aníbal Moreno no Palmeiras? Sua opinião é sempre muito importante no momento em que a gente vai falar de mercado da bola e vamos te atualizar sobre as novidades, né? Situação com relação ao Danilo, ela segue na mesma do ponto de vista de negociação, mas a informação que a gente vê aqui na imprensa é que o Danilo tá meio que mexendo os pauzinhos internamente porque ele quer vir pro Palmeiras. Se isso acontecer, parece que o Textor quer 20 milhões de euros, algo em torno de 124 milhões de reais. Eu acho que o Palmeiras tem que pagar. E tem que pagar feliz, tá? Porque o Danilo é o tipo de jogador que muda a estrutura de um elenco. Danilo com Marlon Freitas, Andrés de 10, Arias na esquerda, bom, Alan na direita. A gente vai ter mesa tática para falar sobre isso hoje. Sobre o Fabinho, a situação continua na mesma, tá? O Abel Ferreira fez um movimento, fez aquela ligação pra ele, você já sabe, né? O Palmeiras quer contar com o jogador e é o que tudo indica, tá? Tá tudo bem encaminhado pro Palmeiras acabar fechando com o Fabinho. E eu me lembro muito do cenário do Felipe Melo, né? Ele é um jogador até fisicamente, lembra, né? Um pouquinho o Felipe Melo. Foi mais ou menos parecido, né? Eu acho que o Fabinho vai vestir verde ainda nessa temporada, tá? O Palmeiras deve acertar um pré-contrato com ele para que o jogador chegue em julho, ao menos é o que tudo indica. Agora, faz sentido para o Palmeiras investir no Fabinho e no Danilo? Será que é isso que está impedindo o Palmeiras de fechar logo com o Fabinho? É a possibilidade pelo Danilo? Diz sua opinião nos comentários. Agora, pro ataque, uma bomba que aconteceu ontem, né? O Marcos Leonardo será emprestado pelo Al Hilal e ele gostaria de voltar para a América do Sul. Juventus da Itália também está mirando a contratação, pode ser que acabe ganhando, né, a concorrência, mas Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Grêmio surgem como as opções aqui no Brasil para contar com Marcos Leonardo. O Palmeiras precisa, tá? Não é uma questão de eu acho que não. A gente precisa de um reserva à altura para o Vitor Roque, para o Flaco Lopes, e há uma grande tendência de que o Flaco Lopes seja vendido. Uma vez que o Marcos Leonardo chegue, cara, a gente vai ter uma opção ali de compra depois para poder ficar com o jogador. Eu acho que faz total sentido. É difícil, né? Porque o Marcos Leonardo não é o tipo de jogador que aceitaria ser reserva. Mas a gente tem tudo para ver o Marcos Leonardo no Brasil. E eu espero que seja com a camisa do Palmeiras, porque os números dele são assustadores, assim, né? Falamos disso no vídeo de ontem. E o lateral direito, Pedro Lima, que está sendo sondado. O Palmeiras precisa de um lateral. Eu acho que o Saboia, que jogou a copinha, tem condição de assumir a função, tá? E aí você pode me falar, mas é um menino muito novo. O Arthur também é, e vocês viram como ele joga a bola, né? Pois é, eu acho que o Saboia consegue sim ocupar essa função e dar aquele dinamismo que a gente precisa para nossa lateral. Agora, Pedro Lima é um jogador de 19 anos, tal. É uma aposta? É. Tá na Inglaterra? Enfim, vamos ver como é que essa situação vai terminar. Outra possibilidade de mercado para o Palmeiras é o André, tá? O Wolverhampton vai ter que vender as peças, não tem jeito. Estamos cantando essa bola aqui, ó, há muito tempo. Que eles iam cair para a segunda divisão e que uma vez que caíssem, teriam que seguir o fair play financeiro e não vai dar para manter salários elevados na segunda divisão da Inglaterra, motivo pelo qual o André vai estar disponível no mercado. Me dá a tua opinião. Faz sentido para o Palmeiras o Danilo ou o André? Porque só vai dar para trazer um. Qual dos dois te brilha mais os olhos? Deixa aí nos comentários. E agora falando sobre o Vitor Roque, gente. O Observatório do Futebol, que é um centro assim conceituadíssimo de futebol, coloca o Vitor Roque como jogador top sub-21 nas Américas, tá? Ele é o 01, o primeiro, o melhor, tá? Isso são dados estatísticos com relação a todas as performances em partidas nos últimos anos. E o Vitor Roque já chamou a atenção de Al Hilal, já chamou a atenção de Al Nassr, já chamou a atenção de Chelsea e o Tottenham entrou na briga oficialmente, tá? Os ingleses querem contratar o Vitor Roque e prometem, tá? Junto do Chelsea e do United, né? O trio inglês aí, fazer uma oferta na casa dos 300 milhões de reais. Quero a sua opinião agora. Faz sentido para o Palmeiras negociar o jogador após a Copa do Mundo?
Qual é a sua opinião? No meu entender, não. Se o Vitor Roque quiser ficar, e aí a gente tem que lembrar, o Palmeiras resgatou o bom futebol do Vitor Roque, né? O Vitor Roque não estava jogando nada. Na Europa ele estava colocado para escanteio. Uma vez que o Palmeiras resgatou o futebol do jogador, se o jogador quiser ficar, eu acho que o Palmeiras tem que bancar sim. Melhora um pouquinho o salário dele e deixa o moleque aqui, porque aqui ele tá sendo importantíssimo. Fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha um camisa 9 referência de verdade. Eu falo isso porque pra mim o Flaco Lopes ele joga mais como um falso 9, né? A gente já falou muito disso aqui no canal, mas pra gente prosseguir no vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no SofaScore, porque eu preparei dois jogadores como opção de mercado, né, usando um pouquinho da criatividade que o Palmeiras poderia trazer. Um você já conhece porque nós falamos muito dele aqui, Roger Guedes, tá? O Roger Guedes tá aqui, é o nosso atacante, né? 1,82 m de altura, um jogador que joga também, além de centroavante, também joga na meia, né? Como os pontos fortes que o SofaScore está citando, aqui a gente cita finalização, passes longos e posicionamento. É um jogador de 9 milhões de euros aproximadamente, né? Um valor que dá para pagar, não é tão caro assim pelo que ele entrega e você vai entender isso agora. Dá uma olhadinha no número de jogos que o Roger Guedes tem na Arábia, e eu sei que é uma liga mais fraca, mas mesmo assim, tem jogador lá que não tem esses números. Ele jogou 15 jogos, né, os 15 como titulares, joga todo o jogo inteiro, ele não vai pro banco, né, como você tá vendo. Agora olha isso aqui, em 15 jogos ele tem 16 gols e uma assistência só na Stars League, né, que é a Liga Árabe, na temporada 25-26. Mas aí você vai falar pra mim, não, foi só uma temporada brilhante. Vamos olhar a passada então. 22 jogos, os 22 como titular, 21 gols e 3 assistências, velho. Média de uma participação em gol por jogo. É absurdo isso. Isso não é um dado normal, tá? Olha o mapa de calor do jogador. Ele corre o campo inteiro, né? Prioritariamente, quando o time tá perdendo, ele fica aqui no meio campo, ou seja, é o primeiro jogador da marcação, né? Cara, pra mim é uma baita opção. 10 milhões de euros. Ah, mas ele teve um passado no Palmeiras que talvez não tenha sido tão positivo. Beleza, concordo, respeito. Mas, velho, o Palmeiras precisa de resultado, performance. É o que a gente sempre fala aqui, né? O respeito máximo ao ser humano, mas é um clube de futebol que necessita de performance. Roger Guedes tem performance. Roger Guedes custa 10 milhões de euros, algo em torno ali de 60 milhões de reais. O Palmeiras gastou 80 no Facundo Torres. Corrigiu o erro vendendo o jogador, mas mesmo assim é uma situação a ser trabalhada. Vocês concordam comigo? Deixa a opinião nos comentários. Olha o número de conversão em gols dele, 23%. É muito alto, tá? Um jogador com muito dinamismo de jogo, né? Tá tomando menos cartão amarelo. Então, assim, cara, é um bom jogador. Outro jogador que a gente preparou aqui, esse daí você conhece, é um dos meus preferidos, tá? Quando a gente fala de ponta esquerda. Ezequiel Barco, um jogador com valor de mercado de 15 milhões de euros, vamos botar aí 100, 110 milhões de reais, né? Consistência, passes longos, joga de meio campo, armador e left wing, que é o ala esquerdo, né? O ponta esquerdo. Baita jogador, cara, baita jogador. Se a gente pegar aqui a temporada dele 25-26 na Rússia, 18 jogos, 18 como titular, prioritariamente jogando pela esquerda, né? Com um número ali de 7 participações em gol por temporada ali, por meia temporada, né? São 18 jogos. Baita jogador, encaixaria no Palmeiras, cabe. É aquele jogador baixinho, se você tem o Barco na esquerda, o Arias na direita, você tem dois jogadores velozes e técnicos. Pode dar muito certo, tá bom? Vamos agora para nossa mesa tática para a gente analisar esse Palmeiras que tem jogado e que deve atuar agora contra o Corinthians, né? A gente tem o Carlos Miguel no gol, seguido de Gomes. Aí o Nino era meu sonho de consumo, né? Mas quem deve jogar é o Murilo mesmo. O Kelvin, Marlon Freitas jogando de 5, Maurício como 10, Andreas Pereira jogando entre as linhas, tá? Porque durante os jogos é esse movimento que acontece, ó. O Maurício lateraliza e o Andreas vem, né? O Alan na direita, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o time que enfrenta o Corinthians, numa partida que tem tudo para ser, no mínimo, difícil, tá? Acho que esse é o bom termo que eu posso utilizar aqui. Quando a gente analisa esse Palmeiras com o Marlon Freitas jogando de camisa 5, a gente percebe um time que tem um dinamismo absurdo. Reparem quantas vezes o Marlon vai
ancorar entre a linha de zaga para buscar essa bola e iniciar. Reparem quantas vezes o Andréas Pereira vai flutuar na ponta e quantas vezes ele vai centralizar próximo da área. Reparem quantas vezes o Flaco Lopes vai sair da área para o Maurício atacar o espaço. Tudo isso que tem acontecido é legal, porque no começo a gente falava assim, ah não, mas eu acho que eu tô muito louco, nada disso vai rolar, e a gente via acontecer. Então assim, o Palmeiras está criando não só metodologias de jogo diferentes, mas também aquilo que a gente sempre pediu, triangulação. A gente estava vendo um Palmeiras meio apático, meio morno, né? E o Palmeiras não é assim. O Palmeiras é um clube que sempre trouxe dinamismo no meio-campo, ganhava segundas bolas, meio-campo com Zé Rafael e Danilo era muito forte, né? E agora a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente analisa os nossos rivais e a gente vê que estamos sendo neutralizados no meio-campo. A chegada do Marlon Freitas muda tudo, porque além de qualidade de passe, ele sabe prender a bola. Ele não erra passe. 94% de acerto numa temporada inteira, é absurdo. E veja, é o jogador com melhor no mundo, tá? É o top 3, se não me falha a memória, no mundo, que mais acerta passes a longa distância. Ou seja, esses 94% de acerto no passe não referem-se apenas a passes curtos ou passes defensivos como Emiliano Martinez faz. Ele arrisca e é um baita de um jogador, tá bom? Então, gente, para finalizar o vídeo de hoje, ó, eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Eu não me canso de dizer a palavra obrigado, porque o canal tomou uma proporção fora da caixinha que eu jamais imaginei quando eu tirei esse projeto da gaveta que aconteceria tão rápido. Mas isso só foi possível porque a galera abraçou o projeto. A torcida palmeirense é maravilhosa e a gente sente a cada comentário, a cada hypar, a cada clique, o quanto a galera gosta do conteúdo. É muito legal poder trabalhar aqui e ver o resultado acontecendo, tá? Sobretudo quando a gente analisa outros canais no YouTube que também fazem um baita de um trabalho, mas que não estão conseguindo ter esse mesmo êxito por N motivos aí, algoritmo, etc. Você que está me assistindo até aqui, que faz a diferença para esse trabalho continuar acontecendo. E eu espero que, ó, seja longevo por muitos anos, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, você já sabe, avante palestra.